O ruído noticioso em torno do fogo não para e por isso hoje aqui no Contracorrente queremos falar precisamente sobre isso. O fogo, o que é que podemos esperar, o que é, como se comporta. Helena Matos, esperemos então falar mais de fogo e menos de política. Sim, eu acho que hoje não sei onde é que está o Zé Manuel Fernandes, mas é daqueles programas tendo em conta o assunto e o painel que o Zé Manuel vai pensar, eu fazia isto muito melhor que ela, não é? Porque lá onde quer que seja que ele esteja. E eu, muito consciente da minha ignorância no assunto, aquilo que me interessa muitas vezes é como é que se fala sobre os assuntos, não é? E é sobre isso que farei uma breve intervenção. Nós já tivemos a elencar, quando se fala. É como se nós temos neste momento uma época balnear e uma época de incêndios, não é? E, portanto, tal como acontece com a época balnear, que há aquilo que na linguagem da época balnear se chama os indispensáveis e que pode ser um determinado tipo de toalha de praia ou de qualquer outro produto, aqui a linguagem também se vai adequando. Nós temos tido nos últimos anos as alterações climáticas, a natureza zangada, que é uma expressão que foi muito usada em 2017, natureza zangada, aliás é usada numa das primeiras intervenções de Jaime Marta Soares sobre o que estava a acontecer, condições atmosféricas atípicas, curiosidade, a expressão curiosidade foi para explicar a razão por que morreram algumas das pessoas em 2017, teriam tido curiosidade de ir ver, isto são as primeiras expressões usadas, inconsciência também, nós hoje pode parecer-nos muito estranho, mas estas são as primeiras expressões usadas para explicar as mortes em 2017, e isto é em Pedrógão Grande ainda, portanto, mas se quisermos a natureza zangada, as condições atmosféricas atípicas, a curiosidade e a inconsciência, juntaram-se à longa lista pelos focos florestais em Portugal, uma lista da qual já faziam, sim, lá desde o princípio dos tempos, estamos a falar em 1900, começa sobretudo depois do primeiro grande incêndio de Ferreira do Zézer, que é, ainda nos anos 60 tínhamos tido os pastores, os fumadores, os madeireiros, os agricultores, os reacionários, os comunistas, os fogueteiros, as celuloses, os promotores imobiliários, além de uns outros que eram geralmente menos referidos, porque todos nós, de alguma forma, podíamos estar solidários com eles, que eram as pessoas que tinham problemas de amor, as pessoas por razões passionais. Toda a gente teve um dia uma razão passional, não foi pegar fogo a nada, não é? Mas a questão do Só às passional, cartas, vá. o passional era ali também uma questão importante. Nós este ano, pronto, esta lista já ela vai sendo renovada e é muito interessante na forma como se está a falar. Este ano temos aqui o regresso da questão aeronáutica, não é? Os Canadair versus os Kamov. Portanto, este ano nossa questão é não termos os Canadair. Já tivemos, portanto, os Kamov, os helicópteros foram comprados no governo de José Sócrates e, portanto, tivemos ali uma altura de uma grande, de muito discurso e muita imagem centrada na chegada dos Kamov. Depois temos também este ano, para lá dos Canadair, que não temos a questão da ministra, isto foi mais no princípio, da ministra que vai, administração interna, e esse também é uma questão. Em Portugal nós falamos mais da pasta da administração interna do que, por exemplo, da pasta da agricultura ou do ambiente, quando falamos de incêndios. E depois também temos tido a questão do pedido ou não pedido da ajuda internacional, ou também do peso da propriedade privada na floresta em Portugal. Ou seja, temos tido muitas estatísticas a dar em comparação da percentagem de propriedade privada na floresta em Portugal versus a percentagem noutros países da Europa que têm percentagens públicas mais expressivas. E a minha questão e a minha pergunta é se nós falamos muito sobre incêndios, mas aliás temos as televisões quase em contínuo neste momento, imagens contínuas de chama todo o dia, o que é muito curioso, porque também já tivemos um período em que as autoridades pediam que não se transmitissem imagens dos incêndios. Nós temos sempre o caso clássico das notícias sobre suicídios, não é? Mas em que até era posto ao mesmo nível. Portanto, o que eu acho, e é essa um pouco aqui a minha tónica, é que a forma como falamos nos incêndios, também ela é muito datada e muito marcada pelo tempo e pelas circunstâncias, muitas vezes políticas e não só. Por outro lado, não se pense que mesmo os detentores de cargos
público ou políticos podem falar de qualquer forma. Ou seja, quando se vai um pouco para lá daquilo que se estava à espera ou que está previsto, podem ter-se sérios problemas. Eu estou a pensar o caso de Tiago Oliveira, presidente da Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais, que quando foi uma comissão parlamentar de Agricultura e Pescas e fez afirmações sobre como há municípios a gastar €500.000, uma barbaridade de dinheiro nos bombeiros, quando não gastam dinheiro a gerir a floresta, fim de citação, ou sobretudo quando disse que o financiamento dos bombeiros variava em função da área queimada, o que acabaria por ser uma espécie de um estímulo contraproducente, acabou a gerar uma enorme polémica com a sua demissão a ser exigida por autárquicas, corporações de bombeiros. Eu sempre achei que aquilo que fez com que António Costa não demitisse Tiago Oliveira, sem dúvida uma das melhores nomeações que fez durante os seus governos, foi o facto de ter muito viva a memória de 2017 e, portanto, qualquer governante tinha receio. Mas mesmo alguém com créditos políticos, como era o caso de Rui Gonçalves, tinha sido secretário de Estado do Desenvolvimento Rural e das Florestas, e que também foi nomeado pelo governo socialista para presidente da Florestgal, uma empresa pública de gestão e desenvolvimento florestal, que o Paulo Ferreira já esteve a apurar e está com 10 funcionários, tem a sede em Figueiró, e neste momento, segundo as últimas notícias que encontramos dela, já ela mesma, empresa pública de gestão, também já está a ser declarada também um problema, porque não terá a dimensão necessária nem o orçamento. Foi demitido porque, e ele foi muito interessante, as pessoas em Portugal nunca são demitidas e alegam sempre razões de não sei quê, de vida privada, de não sei quê. Ele não, diz, foi demitido, pronto, acabou. Foi ali uma frontalidadezinha que fica bem. E ele, por exemplo, escreveu um artigo no Público, e nesse artigo no Público referia algumas coisas que para nós quase que são inquestionáveis. Não estou a dizer que ele tenha razão ou que ele não tenha razão. Estou a dizer que ele escreveu coisas como que tinha havido uma mudança de foco da floresta, da defesa da floresta durante os incêndios, para a defesa das edificações e áreas edificadas, e segundo ele, isto estava a deixar os espaços naturais sem qualquer proteção, como os incêndios diversos deste ano, infelizmente atestam. Estava-se em 2023, também escreveu outras coisas, como há demasiados agentes a apagar os fogos, e ele refere, por exemplo, o fogo da Serra da Estrela, outra vez, 2023, e ele diz: estiveram no Teatro de Operações Bombeiros Voluntários de norte a sul do país, Força Especial de Proteção Civil, GNR, Sapadores Florestais, Sapadores de Bombeiros Florestais, Corpo Nacional de Agentes Florestais, Forças Armadas e a Focelca. Eu ainda escrevia a lista, pode não ser exaustiva, e ele dava, a certa altura, usava uma expressão de um sociólogo alemão para dar conta de muitas vezes daquilo que acontece no terreno em Portugal, que era a irresponsabilidade organizada. O que é que aconteceu a Rui Gonçalves? Depois foi demitido, porque quando as coisas se tornam demasiado disruptivas para aquilo que é a grelha de explicação naquele ano, e que no ano seguinte, ou 2 anos depois, já pode ser outra, aí há como que um choque. É como se a rotina, se tivessem neste ano, por exemplo, em 2025, a rotina são as imagens do fogo, o autarca que está muito indignado, o popular, que esse coitado vai sempre dizendo a mesma coisa ao longo dos tempos, e depois a questão dos meios aéreos. Este ano temos tido um grande foco aí, e a questão do não pedido de ajuda internacional. Portanto, nós aqui no Contracorrente vamos ter em estúdio algumas pessoas que também têm dito e escrito algumas coisas que às vezes causam alguma... Aí o Henrique Pereira dos Santos, que está aqui sentado, está no top. Já está no top, não é? E portanto sabe o que é sentir aquele desconcerto dentro do estúdio quando se dizem coisas como aquelas que ele escreveu. Podem mandar vir os Kamov que quiserem, mais os Canadair, o que quiserem. Não é possível combater diretamente um fogo com a carga de combustível que está no terreno, ou então coisas ainda um pouco mais desconcertantes, como a opção não é ter fogos ou não ter fogos, a opção é entre ter fogos como queremos ou como não queremos. E depois uma imagem que a mim ficou sempre muito marcada, isto foi escrito num blog em que o Henrique participa, e que era o Corta-Fitas, e ele escreveu isto, que é uma imagem tenebrosa. Eu aliás, já tinha acabado com os fogões a gás em minha casa, porque tive vários filhos, e aquilo não era muito compatível com o meu sistema nervoso, e, portanto, passou tudo a elétrico, e que é como se nós estivéssemos em casa, a ideia de deixar os bicos do gás acesos e dizer: meninos, agora ninguém risca um fósforo ou ninguém faz uma faísca. Ninguém faz isso em casa.
mas o equivalente poderia acontecer. Portanto, temos aqui o Henrique Pereira dos Santos, temos também o José Miguel Cardoso Pereira, que é professor catedrático do Departamento de Engenharia Florestal do Instituto Superior de Agronomia, espero não estar a dizer mal, e que, exatamente em declarações ao Observador, a propósito da vaga de incêndios, disse que havia uma atração política de responder com reforço de meios de combate ao invés de um plano consistente de prevenção. Vemos todos os dias os noticiários das 8 a serem abertos com helicópteros Kamov. Vamos também ter por telefone o Paulo Fernandes, que diz, que escreveu também, já algo, tudo isto depois se prende muito ali com o ano de 2016, 2017, que era à época investigador no Departamento de Ciências Florestais da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, e que disse: o sistema de combate a incêndios está divorciado do sistema de prevenção. Por muito tentador que seja, não é possível justificar esta normal vaga de incêndios exclusivamente com a anomalia meteorológica, porque no ano em que ele fez estas declarações, a explicação que estava a ser recorrente e todos os dias citada era a questão da anomalia meteorológica. Portanto, os incêndios, os focos florestais, não é apenas um acontecimento, existe também uma forma politicamente adequada e mediaticamente, e aqui o mediaticamente é muito relevante, adequada de falar sobre eles, e quando muitas vezes os especialistas e as pessoas que sabem do assunto tentam dizer algo mais ou dizer algo que não cabe ali naquela grelha de leitura, gera-se uma espécie de desconcerto do mundo dentro dos estúdios. Portanto, eu acho que, feita esta minha introdução, os incêndios não são apenas uma questão de incêndio, é também a forma como nós falamos deles, e porque, sendo acontecimentos dramáticos e estar no meio de estar numa localidade onde está para chegar um incêndio, é uma coisa muito, 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 muito angustiante. Eles têm uma velocidade e um ruído. O ruído do fogo é alguma coisa que incomoda e que assusta, ou que aterra, não é? Mesmo. E portanto, é como se quiséssemos, a cada ano que passa, como se precisássemos de acreditar que vai haver a solução, vai haver a chave, aquela que nos vai tirar daquele inferno, no verdadeiro sentido do termo, naquele momento, e tudo que não seja essa espécie de milagre que vem do céu, naturalmente falando neste ano, em relação aos meios aéreos, é como se o nosso pensamento e também o nosso coração, porque isto também é uma questão de emoções, não pudesse ir por aí.